Vidas negras importam. Vozes mulheres. Conceição Evaristo. A voz da minha avó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas, dos brancos pelos caminhos empoeirados, uma favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engastadas na garganta. A voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Salve, meu nome é Plínio Camilo e nós estamos mais uma vez para um novo Nota de Escurecimento Gerações. Aí eu peço que todos, né, anote, assine o canal, no final dá o like, para a gente poder reproduzir essa importante Sim, sim. conversa. E eu hoje aproveito e ofereço essa ótima conversa, essa importante conversa, para Nilva Elias, Regina Carvalho, Romeu Evaristo e a minha maravilhosa, querida, encantadora, fabulosa filha, Beatriz Camilo. E aí, estamos chamando, chamo para essa importante conversa Giovana Fernandes. Salve, Giovana, bem-vinda, querida. Vem aqui, por favor. Bem-vinda, querida. Muito Salve, obrigado, querida. obrigada. Olá, olá, tudo bom, Plínio? Tudo, Eu querida. quero começar a minha fala agradecendo, estou totalmente lisonjeada, muito grata por essa oportunidade singular, muito importante para mim. E salve aos que estão aí nos prestigiando, agradecer também a todos que estão aí nos acompanhando, que irão nos acompanhar nesse bate-papo. Eu acredito que será bem interessante, bem legal. Muito obrigada. Com certeza, será. Será mesmo. E aí eu volto a pedir. Assinem, presta atenção, vamos lá. Giovana, por favor, comece. Se apresente, por gentileza. Por favor, Giovana. Eu sou Giovana, mulher preta, mulher negra que se conheceu, mulher negra não tem muito tempo, né, que se reconheceu enquanto mulher negra, e mãe de Maria Antônia, maravilhosa, 6 aninhos, filha da Dona Zélia de Campo Alegre, mais conhecida como a Irmã Zélia de Campo Alegre, mulher negra, forte, resiliente demais, e que formou essa pessoa que vos fala. Professora de espanhol no município do Rio de Janeiro e professora de espanhol na Secretaria Estadual do Rio de Janeiro. Professora de língua espanhola dos dois concursos, mas que empresta aula de português, é, professora de clube de leitura, e atualmente eu estou como regente de sala de leitura na Prefeitura do Rio de Janeiro, na Escola Municipal Levi Miranda, que está situada ali na comunidade de Chapadão, um local em que é possível discutir, é possível conversar com os alunos sobre empoderamento feminino, sobre questões étnico-raciais, sobre a importância da leitura, é algo que eu sempre converso com eles, e é claro que eu sempre falo com eles, olha, se eu estou aqui hoje, se eu sou professora de vocês, sala de leitura, é porque eu li ao longo do fundamental, é porque eu li no ensino médio. Então, os alunos da minha sala, eu era que lia, que colava na professora de literatura, eu era apaixonada pela professora de língua portuguesa, e é por isso que eu estou aqui hoje. E aí eu tento incentivá-los a ler também e se tornarem, pode ser professores, mas eles podem ser o que eles quiserem ser mediante a leitura, né? A boa leitura. Então, essa é a Giovana.
Giovana, me ajude, por favor, né? Eu entendi, mas nos ajude a localizar. Você está no Rio de Janeiro, na cidade Rio de Janeiro, e trabalha no Rio de Janeiro, e onde que é esse local que você atua? Né? Se puder nos descrever geograficamente, para a gente entender, ver onde está essa preta por aí, por onde ela está Não, essa escurecendo. preta está em Queimados, né? Essa preta teve toda a infância num bairro ah, bem simples, muito simples, zona rural, localizada aqui perto, né? O nome é Campo Alegre, o nome da região, e zona rural de Nova Iguaçu, né? Que aí o tempo passou e eu vim morar em Queimados, né? É Baixada Fluminense, bem distante do local onde trabalho, onde leciono no Rio de Janeiro. Eu moro em Queimados e leciono na Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro, e também trabalho no CIEP estadual, CIEP 355, Roquete Pinto, em que eu já estou aí já há 10 anos, trabalhando como professora de língua espanhola e agora clube de leitura também. Agora teve toda essa mudança, né, no ensino médio, agora clube de leitura, língua portuguesa e o próprio espanhol, na verdade. Beleza. E sua entrada, você começa pela leitura. E onde começou a escrita? Então, a escrita começou há 2 anos atrás, né? Então, a leitura, ela sempre ocorreu, a vivência sempre esteve aqui presente, a cabeça sempre borbulhou, histórias ficcionais, mas que nunca foram para o papel. Para ser sincera, lá na adolescência, rabisquei algumas coisas, né? Na minha época, nossa, olha, na minha época tinha, né? Que é ontem, né? Que foi ontem. Não, Não tem não, que não ser. ontem. Eu Ah, já não. sou Presta uma atenção, mulher Giovana. de 41 anos, não tenho nenhum problema de falar, Não, né? Os 41 cabelos anos eu ainda brancos tinha essa estão camisa. aqui. Essa camisa tem 41 anos. Ah, para. Muito É nova, ontem. É muito ontem, é nova, muito né? nova. Ontem, eu rabiscava algumas coisas, né? Mas muito simples, né? Mas e que passou, né? Então eu tenho algumas coisinhas muito simples, mas que passou. Então, para dizer a verdade, eu comecei a colocar no papel há 2 anos, né? Em 2020, onde eu conheci a Verônica Cunha, que é uma negra potente aqui de Queimados, e ela criou um coletivo, e esse coletivo começou a escrever, que é o coletivo Mulheres do Lê, a qual eu faço parte hoje. E aí soube do edital e me joguei, me lancei. Né? Nesse mesmo ano, eu participei de uma seleção pela Prefeitura do Rio, enquanto professora de sala de leitura, e escrevi, falando sobre o meu filme de memória. E aí o texto foi selecionado. Aí eu comecei a acreditar que eu escrevi alguma coisa. E logo em seguida veio o edital do Mulheres do Lê 2. Elas já tinham lançado um. Então eu falo que tudo começou ali, né? Tudo a Giovana Fernandes, enquanto eu nem me considero escritora, eu sou uma aprendiz de escritora, né? Eu, começando agora a tentar colocar no papel, né? O que me é inerente, o que eu vejo, o que eu penso, o que você vai falar lá no prefácio do Baobás, né, os sentimentos, né? E aí veio Mulheres do Ler 2, que é né, que é a primeira obra, na verdade. E aí eu acreditei, né? Acreditei. O tema era esperançar, eu achei super oportuno. Eu gosto muito da palavra esperança, eu gosto muito da palavra fé. Eu me considero uma mulher de fé, né? Sou uma mulher cristã e que vivo por meio da fé. Então, a esperança é uma palavra que me acompanha ao longo desses 41 anos, né? Então, se eu falo que estou hoje aqui, né, nesse bate-papo legal com o senhor, é porque eu tenho fé, é porque eu desenvolvi essa esperançar, né, esse esperançar né, que o Freire vai falar, ao longo da vida, né, ao longo de toda essa vida. E aí eu comecei, e aí depois vieram outras, aí me aventurei, pronto. Porque eu acredito que a vida é isso. O viver é você se lançar.
tentar. Então, são tentativas. Então, você vai tentando, tentando, e os organizadores foram aceitando. E aí, hoje a gente já está com 12 organizações, 12 textos em coletâneas, e, e feliz. E tem outros já esse ano, já escrevendo, né, já sendo convidada para organizar material. Então, assim, isso é muito gratificante, né? Com certeza. E aí já começa, já que tem material, eu peço para você ler um pedaço, ler um trecho inteiro, o tempo, como você quiser. Leia, leia esse primeiro seu, por favor, isso, Então, na eu, coletânea eu vou Esperançar. começar isso. Eu vou começar. Eu sou a pessoa lá da década de, né, eu sou lá de 80, e aí eu tive uma questão séria com o nome, porque eu não conhecia nenhuma Giovana, né? Hoje, para cada alunas minhas, eu tenho aí 3 Giovana, 4 Giovanas, mas lá em 80 eu não conhecia, e até pelo fato de morar aqui na zona rural, né? Então, Queimados e tal, eu não tinha. Então, isso para mim era um problema. Giovana com 2 N's ainda por cima, né? Então, como assim, Giovana com 2 N's? E aí, nesse texto, eu começo ele falando desse Giovana, né? Dessa pessoa. Os meus textos acabam sendo de memória, na verdade, né? Então, assim, eu começo a resgatar algumas coisas, claro que ficção, né? Mas muitas coisas, tem muitas coisas de mim, né? Então, muitas coisas da Giovana vão estar presentes aí, delineando esses textos nessas antologias. E aí eu começo O Caminho da Esperança, Mulheres do Ler 2, que foi muito bem organizado pela Cristina Amorim e Gisele de Souza Maria, são grandes amigas. Eu começo assim, O Caminho da Esperança. Ela recebeu a bênção da esperança ainda bebê, no cartório, ao ter o nome trocado para abençoada por Deus. Meu nome não seria Giovana, meu pai saiu de casa com Gilvânia, né? Gilvânia, seria Gilvânia meu nome. E sem nem o pai saber, alguém disse: coloca Giovana. E ele simplesmente colocou. Hoje ela o agradece pela boa teimosia. Meu pai é falecido, então não cheguei a agradecê-lo pessoalmente. Eu perdi, eu ainda tinha um ano, né? Um ano e meio. A mãe ficou danada da vida, mas deixou esse nome mesmo. E a menina carregando em si a bênção na certidão para a vida toda. Bênção esta, paulatinamente, seguindo-a em toda a sua força e ramificações. Para ela, a bênção está em muitas coisas, como uma raiz de planta, e a bênção da fé e da esperança são as raízes maiores. As bênçãos movem a menina, fortalecendo-a nos silenciosos percalços da vida. Eu começo esse texto assim. E, querida, e como foi essa repercussão? Essa repercussão, esse ecoar em você? Porque tá, você escreveu, mandou, aceitou, tá, viu, impresso. Sim, Como foi pronto. isso? Como foi? Pronto. Estavam outras pessoas lendo, estavam outras pessoas palpitando, estavam outras pessoas se vendo aí. Como Pois é, isso. Então, assim, eu levei esse material para as unidades escolares, tivemos, né, o lançamento, e algumas pessoas, né, vinham falar comigo sobre o seu texto, fala do seu texto, você é uma mulher do Lê Agora, um coletivo bem potente aqui na nossa cidade, e agora você é uma mulher do Lê. E aí você para, não, eu sou a Giovana lá de Campo Alegre, sou a menininha, né, da perna fina lá de Campo Alegre. Nem me via, né? Não me via. Eu tenho uma amiga nossa que eu conheci a partir desse coletivo, que é a Sandra Remígio, que inclusive está no Bairro de Concreto, que a gente vai conversar daqui a pouco, e ela tem um texto que é Não Me Sonharam, né? Então, assim, a mulher negra, o homem negro, ele não é sonhado, né? Então, assim, não me sonharam ser a Giovana de agora, muito menos escritora. Como assim, né? Giovana universitária, Giovana que foi aprovada em primeiro lugar no concurso público. Nem eu me sonhava. Mas não me sonharam
e me levaram a não sonhar, que é o que acontece com as nossas crianças negras, né? Muitas das vezes. Então, essas crianças, elas não são levadas a sonharem. E eu também, né? Eu bebi dessa água, então assim, nunca me imaginei escrevendo alguma coisa. Então, assim, a partir desse pontapé inicial do Mulheres 2, eu comecei a ver que sim, era possível. E isso mesmo depois de ter passado em uma universidade pública, né? Fiz o ERJ, fiz pós-graduação na FRJ. E como assim? E agora escritora. Então, assim, nem eu me via nesse local de fala, nesse lugar, né? E possível. Pronto, é possível. Então, vamos continuar escrevendo. Então, vamos continuar acreditando e passando, né? E falando, convocando outras mulheres, né? Que eu estou sempre chamando, seja alunas, porque ao longo desses anos, né? Enquanto regente de sala de leitura ou enquanto docente, vou passando isso para os alunos. Olha, você é maravilhoso, você é maravilhosa, você é linda demais. Seu cabelo é lindo, seu nariz é lindo, seus olhos, né, sua testa. E você escreve. E eu já tive muitos alunos que no final, né, ao final da aula, professora, dá uma olhada nesse texto aqui, né? Professora, o que a senhora acha? Né? Professora, como é ser mulher negra e concursada? Como a senhora fez universidade pública? Né? De mãe, minha mãe é merendeira, né? Hoje aposentada por questões de saúde, moradora de Campo Alegre. É inimaginável, né? Não tem como sonhar. Como é que sonha isso? E aí você fala para essa criança, olha só, você vai sonhar, tá bom? Você vai viver, né, a sua vida, você vai ser um excelente profissional e vai empoderar outros, né? Ah, mas minha mãe não tem estudo, você vai ter, porque eu sou a primeira, né? Eu tive mais contato com a parte materna, não tive muito contato com a minha família paterna, justamente por essa questão, né, da perda dele, ele faleceu muito novo, então acabou, né, tendo esse distanciamento. Hoje que eu estou resgatando, né, esse elo com os primos, mas toda a família materna, de 30 netos, eu fui a primeira a fazer uma universidade pública. Então, assim, eu fui a primeira, eu ser a única concursada, né? Sou a única, então assim, eu sou aquela prima, né? Hoje eu sou, não, eu sou a prima, né? Eu sou chamada de Vaninha pelos próximos, então assim, eu sou a Vaninha, né? A prima inteligente da família. E enquanto eu olho e falo, não, todos somos inteligentes, a capacidade ela foi dada a todos, mas foi preciso muita renúncia, né? Então assim, eu abri mão de muitas coisas, né? Então, assim, enquanto os amigos estavam brincando, zoando, eu estava lendo alguma coisa, né? Eu estava lendo Guimarães Rosa, por exemplo, apaixonadíssima. Então, então eu fui construindo toda essa trajetória, né, de leitura e não me vendo nas literaturas que eu lia, eu não me via, não me via. Então, são fatores também que não levam a pessoa a pensar que é capaz. Hoje, quando eu levo um Júlio Emílio Brás na minha escola, a minha escola, os alunos me perguntam, mas existe? Mas ele é negro. O escritor existe? É real? Como assim? Entende? Então, assim, é pensar tudo isso. Como é que foi essa trajetória da Giovana? Como é que é ver a Giovana escritora hoje? Foi preciso caminhar e a jornada não foi fácil. Digo que não foi fácil, mas em momento algum eu pensei em desistir. Em momento algum. Foi complicado, foi muito difícil. Mas, ó, estamos aqui e hoje com o senhor que é uma grande figura aí, Pinho Camilo, né? E eu muito grata, muito agradecida por essa oportunidade. Não sou eu que agradeço, Giovana, sou eu que agradeço. E aí eu vou fazer um outro pedido. Leia um texto para gente, por favor. Pronto, aí vieram, né, várias antologias, né? E aí eu separei, essa última, né, Hum, que
O prefácio foi feito pelo senhor, prefácio que eu quero ler também, alguns trechos desse prefácio, com Ah, certeza, eu agradeço. Eu agradeço, assim. né? Eu vou ler. Então, assim, esse texto foi organizado pela Nájila, né? Que é uma pessoa, no nosso lançamento, eu tive né, o prazer, porque é bom estar com pessoas assim, né? Pessoas que, imagina, eu estou aqui com a Nájila, né? Que é uma potência, que está aí com essa produtora que trabalha com vários grandes escritores, né, exponentes, né, da nossa literatura. Então, gente, estou com um texto nessa antologia. Né? Então, eu abracei com grande emoção, né? E eu agradeci. Eu lembro de ter falado com ela, muito obrigada por essa oportunidade, pela sua generosidade, pela sua sensibilidade. Eu lembro que eu falei com ela, essa sua sensibilidade ao ler, ao ver, ao ler, e de nos permitir, né, participar desse grande aquilombamento, né? Então, assim, muito obrigada por isso. E eu vou começar. Eu separei aqui alguns trechos do prefácio, lembrando que o Baobás, né, ele é composto aí por média de 46 escritores, então a Nájila e o André, eles separaram, né, poesia, então tem Baobás poesia e Baobás de contos e crônicas, né? Eu entrei no contos, né? E o livro ele é todo maravilhoso. Então, são textos. Se você ainda não tem o Baobás concreto, corre lá no site da editora e adquire o seu. E África e aí, africanidades, né? lá no África e Africanidade. Então, assim, eu marquei aqui do prefácio do grande Plínio Camilo, logo no início, você levanta essa questão que domamos a língua, né? Nós dominamos a língua do colonizador, de quem nos sequestrou, né? Os nossos ancestrais. Por hora, sim, nós dominamos, mas fomos silenciados ao longo de todos esses anos. Então, nós estamos resgatando, né, essa voz dessa língua deles que nos sequestraram, mas que hoje né, esse teu trabalho, né, maravilhoso. Esse nosso Então, trabalho, nosso trabalho. nosso trabalho, nessa nota de escurecimento, é esse resgate. Então, temos voz, somos potências, somos inteligentes e escrevemos e temos muito E para escrevemos falar. bem, E escrevemos escrevemos bem. bem, muito bem, porque esse tempo todo falaram de nós, né, com essa ótica, né, da branquitude. E hoje nós falamos do que nos é inerente, das nossas vivências, das nossas dororidades. Então, nós que devemos falar de nós e não permitir, né, que falem a nosso respeito. Né? Uma pausa aqui, eu fiz curso de letras na UERJ e como assim Machado de Assis era negro? Lima Barreto, Augusto, como assim? Então, hoje eu falo, meus alunos ficam, professora, não é não, professora. Sim, eram. Sim, eram. E cadê o cânone? Eu trabalhei Clarice Lispector na minha monografia. E eu queria ter trabalhado com Conceição Evaristo. Eu fui ler os textos de Conceição Evaristo há poucos anos, depois da graduação, numa universidade pública. Né? Então, como isso aconteceu? Né? Como que eu não conheci Maria Firmina dos Reis? Como? Não, Sabe? E tantos outros. querida, estava lembrando aí, agora entregando a idade, quando você nasceu, eu já estava na universidade. E aí eu fiz uma universidade, também fiz uma universidade pública. Por favor, não é comparação, só, é só lembrando. Fiz universidade pública com outras dificuldades também. Imagina que foi falado que Machado de Assis era negro, não havia nenhuma citação. Luiz Gama era uma citação como poeta menor. Isso aí. Maria Firmina dos Reis esquece. Né? Esquece. Começava com José de Alencar, com todas aquelas fieiras de contos dele. Assim. Castro Alves, negro. Né? Então, isso nada, essa questão não é marcar Domingos de Oliveira, então tem vários outros escritores, então Sim, essa marca não tinha, então essa marca da negritude não tinha. não Ao tinha. mesmo tempo, nunca se falava muito da Semana de Arte Moderna, mas não se falava
né, de Lineu Guedes, Gilca Machado e essas outras Pois é. coisas. E Então, estavam ali, né? E estavam ali produzindo. na crista da onda, João do Rio, né? Vamos já pensar pessoal aí do Rio, né? Só o pessoal aí do Rio. Os negros, Mas e aí, ao longo do ensino médio, não, não. né? Tanto que eu não fui ler, não lia, né? Augusto dos Anjos, mas eu lia, mas sem saber. Ah, mas ele era negro, mas eu não tinha essa visão, né? Eu fui para a graduação apaixonada por esse aspecto, né? Então fui trabalhar estilística lá com a Linda Macabeia, na Hora da Estrela, né? E como eu sou de letras português e espanhol, em língua espanhola eu não trabalhei escritoras nossas, né, latinas, negras, é, não se fala tanto assim, né? Não se falava tanto assim. Então fui trabalhar com uma escritora maravilhosa também, Emília Pardo Bazán, é, é, galega, mas o bom é que agora, né, agora os nossos alunos, né, vão poder trabalhar. Eu estou com um aluno no doutorado trabalhando Odete, né? Então, assim, que potência, que maravilha. Os cursos de literatura africana e trazendo o escritor brasileiro, né, o escritor negro brasileiro, isso é bem grandioso. Ver os meus alunos lendo, ah, que alegria, né, poder falar do Lázaro Ramos com ele, trazer texto, ler os meus textos, né? Quem sou eu, né? Mas trazer os meus Giovana textos, Fernandes, Giovana Fernandes, por você é favor. muito, muito importante. Então, eu separei aqui, né, uma, uma afirmação sua, né, desse texto, né, após, né, prefaciando esse livro, após ter lido os nossos textos, você fala assim: também recordo aquelas e aqueles que pensam nessa literatura de autoria preta. Então, nesse cuidado, né, da Nájila de trazer, não só ela, quanto outros organizadores, né, a, o homem negro, a mulher, né, o homem preto, a mulher preta, né, para compor essa coletânea, né? E aí, mais à frente, a literatura de autoria negra que temos o prazer e o dever de degustar. Eu assinalei, né? Professores de português gostam, né, de palavras, né? Então, degustar. Que interessante, né? Então, você foi feliz em trazer esse termo. Por que isso? Né? É você comer, né? Você ter o prazer na leitura. Lembro quando eu li os textos de Conceição, né? Que foram assim os mais recentes, de chorar copiosamente, de rir, né? De chorar e rir porque você se vê ali, né? Você se identifica, né? Você se identifica em várias partes da obra, nos textos aqui do Balbás e nos outros textos. Gente, eu falo, ia, não é só comigo, né? Não foi só comigo. E isso te empodera, isso te fortalece. Então, degustar, ler, isso fortalece a gente, né? Fortalece esse aquilombamento, essa junção, essa potência toda junta e reunida. E aí, para fechar essa sua parte, essa literatura feita de pretos poemas, feita de pretos poemas e prosas negras, que irão ler, busca valorizar as heranças afro e afro-brasileiras. Então, parabéns pelo ótimo prefácio, tá bom? E Não, você fala querida, assim no parou. finalzinho, Os vou continuar textos, falando de eles. você, não vou Não, falar, vou falar, nossa, me os deixa, textos gente. ajudaram a fazer Me isso. Nossa, deixa. por Sim, sim, com favor. certeza. Você fala da questão dos sentimentos dos negros. E eu vou ler algumas partes aqui do meu. Nesse Baobás de Concreto, o meu texto foi Historinha para Meninas Pretas. E aí eu faço um diálogo, né? Porque ah, eu li todos os contos de fadas, né? Nunca, não tem, né, nenhuma negra a propósito. E aí eu penso faço alguns diálogos, então, ou nesse, ou no Árvore de Lembrança também, que eu participei, eu faço essa ponte entre uma princesa,
né, que não é negra, e a realidade da menina negra que é princesa. Então, eu sempre deixo claro com Maria Antônia, né, de 6 anos, que ela é princesa, que ela é linda, que o cabelo é lindo, né, que já está com 6 aninhos e lendo, e maravilhosa, você é maravilhosa, e você é princesa, sim. Ah, não, mas não está aparecendo aqui, você não está aparecendo aqui, mas você está aqui, você é, né? Você é. E aí, eu pouquinho, no final aí do primeiro parágrafo, eu falo assim: ler encantos literários nesse desencanto exigia esforço. Entre o pegar água, ajudar a cuidar dos irmãos, varrer o quintal e arrumar tudo. Afinal, era só ela de menina. Entra a questão um pouco da importância, né, da mulher e do que ela pode fazer sem que dizem que ela tem que fazer, porque a gente cresce, a mulher faz isso, isso e isso. Não, pode fazer o que ela quiser. E aí é possível trabalhar isso com as alunas, né? Então eu ouvia que era coisa de menina arrumar a casa. Diziam que meninas serviam para isso. Ela encontrava um espaço para ler literatura. Eu costumo dizer que a literatura me salvou. Então, quem me salvou de um futuro mãe, né, jovem, provavelmente estaria aí com vários filhos, morando na mesma região, foi a literatura, foi as letras, né? Ela voava nos pensamentos. E aí eu pulo um pouquinho, vou ler alguns pontos chaves, que não tem como ler o conto todo, né? A Tem, leitura faz a gente... se Ah, você então... quiser, sem problema, leia o conto todo. então eu vou ler. Não, Vou ler, vou essa ler. história de vender impecável é só, sabe, sabe, pecado não, em pedaços é sacanagem. Não, leia o conto todo, Não, vou ler. Eu vou ler tudo, então. Eu vou por ler favor, tudo. por favor. Historinha para meninas pretas. A menina preta subia com os baldes d'água nas mãos, dia após dia. Lá fora, o mundo corria repleto de carros, prédios e gente ofegante. No sítio onde morava, aqui dentro, alto era o morro e o poço. A casa de estuque precisava ser abastecida, os membros da família asseados, alimentados e a casa arrumada. Ler encantos literários nesse desencanto exigia esforço. Entre o pegar água, ajudar a cuidar dos irmãos, varrer o quintal e arrumar tudo, afinal era só ela de menina. Diziam que meninas serviam para isso. Ela encontrava um espaço para ler literatura. É isso. Encanto mesmo só nos contos de fada, que lia e relia. Primeira paixão da vida. Eles lhe serviam de consolo e alívio. Voava nos pensamentos. Mas o fogão a lenha lhe exigia certa concentração e destreza. Logo, o mundo da lua teria de esperar. Entre uma fuligem aqui e uma fumaça ali, a menina cheia de cinzas, parecida com aquela do conto de fadas, precisava procurar e armazenar lenhas, limpar os pretumes das panelas velhas, sim, porém limpas. Areá-las com areia era uma obrigação. E isso com um sorriso no rosto, pois há de se dar um grande valor aos alimentos feitos no fogão a lenha, mesmo os mais simples deles, como as sobras de alguém, como a cabeça, vísceras do boi doados pelos vizinhos. Raízes tuberosas plantadas no sítio e assim vai. Campo Alegre, zona rural, seu lugar de pertença. Este em si configurava motivo de zoação por parte dos amigos escolares. E ao chegar na sala de aula, com os únicos tênis que tinham, cheios de lamas, por causa da estrada de barro, por exemplo, intensificava a situação. Não bastava ser boa aluna, tinha que ter a pele branca e morar na cidade. Assim evitaria ser a chacota da classe. No rosto magro, um leve sorriso, sem voz, para diminuir a dor. Lá estava ela, sem príncipe para defendê-la, sem carruagem, sem fada madrinha, sem magia. Mas os ratinhos e ratazanas, ah, sim,
Esses existiam no quintal de casa. Qualquer dia desses, esta abóbora virará uma carruagem e conhecerei o mundo, pensava ela. A leitura faz a gente viajar por tantos lugares, mas a ficha caía em seguida e exclamava: contos de fada que nada, refletia. A vida de uma preta humilde, moradora na Baixada Fluminense, está longe dos grandes encantos dos perfis eurocêntricos. Por vezes, vazia de oportunidades, todavia é preciso encarnar resiliência, encucar os sonhos, perseverar nas esperanças. Seguia no caminhar. Sonhar com uma vida melhor era a meta principal da menina preta e ter disso seu único propósito de vida. Mesmo sendo taxada de chata e maluca por não querer sair cedo de casa para aproveitar a vida. Lá fora, na cidade de concreto, a menina preta, pretinha, sabia da difícil realidade da vida e as projeções impostas pela sociedade. Entretanto, ciente do poder que tinha dentro de si para mudá-las. De fé e confiança, a preta se vestia. Entre baldes, lamas e fuligens, a meta para o futuro seguia intacta. Era preciso estudar mais, e outros mundos se abriram com os cursos técnicos profissionalizantes. Logo veio o pré-vestibular comunitário e os longos dias de estudos aos sábados com apenas um lanche no estômago. Ia para Nova Iguaçu, cidade grande aquela, estudar com a bênção da mãe e uma grande confiança no eterno, para ser aprovada em uma universidade pública. Mesmo ouvindo que, em algum lugar na história, decidiram que somente alguns elitizados calçam um sapatinho de cristal, encontram príncipes, a fera vira príncipe. Não deu ouvidos. Insistiu. Aprovado. Letras na UERJ. Gritou e chorou. Universidade pública era o sonho da menina preta. Agora, jovem preta e universitária. No dia em que saiu a lista dos aprovados, sentiu um nó na garganta, lágrimas de felicidade, na verdade, um misto de emoções. Constatou que não teria dinheiro para ir estudar. As abóboras do quintal não virariam conduções públicas. Os livros e xerox precisam ser adquiridos e custam caro. O passe de mágica não existe. Sapatinho de cristal tem seus prestígios, mas é alto o valor da manutenção. Da mãe ouvi a seguinte frase: você vai conseguir estudar, filha. Se passou no vestibular, vai terminar o curso, pois Deus vai te ajudar. A jovem preta acreditou. A jovem preta se tornou responsável pelo seu destino ao começar a ler, né, lá atrás. Primeiro os contos de fada, depois literatura brasileira, livros didáticos e revistas, todos lá da sala de leitura da escola. A literatura lhe abriu novos horizontes. Na leitura, ou por meio dela, lá na pré-adolescência, lhe mudou a sorte pré-determinada. Cambiou o futuro. Ao crer na palavra, selou seu viver. Descansou nas promessas e viveu o deveras árduo e, por vezes, pensado ser inalcançável, desejo de se tornar professora de literatura. A menina cresceu e uma excelente profissional se converteu. Tudo por causa da ousadia em sonhar e realizar sonhos não permitidos pela elite detentora do poder. Afinal, eles jogam nos rostos das crianças negras a dor da realidade do povo preto, embaçando seus olhos para o potencial humano latente dentro de cada um dos jovens pretos e pobres, residente em cada canto do enorme país chamado Brasil. Portanto, coube a ela, tão somente ela, mudar isso. A fada madrinha não viria mesmo. Mas a jovem preta, agora mulher preta, formada e pós-graduada, repleta de paixão pelas letras e fé nelas, calçou o sapatinho de cristal e não perderia jamais. Afinal,
nenhum príncipe voltaria para calçá-lo. É bem verdade que a todo momento te julgam incapaz de usá-lo. Sorte a dela não ter internalizado essas falas repletas de conformismo e de racismo estrutural. Não deixou que essas informações invadissem seu coração, criando raízes até se tornarem reais em sua vida. Isso foi um ato de coragem e de luta. Na verdade, mudou sua sorte. Afinal, ela era uma menina preta, destemida e decidida, com uma ancestralidade guerreira e forte. Aprendeu a carregar os pesos da vida, ciente de que um dia leves se tornariam. Aprovada. Primeiros lugares em 2 concursos públicos, gritou a mulher preta. Hoje, mãe de uma linda menina preta que carrega, assim como ela, livros nas mãos e sonhos no coração. Ao final dessa história, meninas, vocês vão ver em outro momento, sai. Legal, querido. Baobá de concreto. Né? Revista África e Africanidade, organização Nádila Oliveira dos Santos e André Luiz Silva. Já é um estante preta, já estamos fazendo um pré-estante preta aqui para a gente estar. E é lembrar, assim, só aproveitar, não vou conseguir falar o nome de todas e todas, mas quem que é Giovana está bem acompanhada. Eu vou pegar assim aleatoriamente, Sim. mas eu tenho as minhas queridas. Uma das Ah, minhas ok. queridas que está aqui é a Benedita Lopes, uma poderosa escritora, Esmeralda Ribeiro, que merecia cadeira, estudos, essa história toda, Fernanda Luzia, Gilda Portela, Glaucia Bispo, tô pegando aleatoriamente, Michele Sim. Vilaça Lino, né? Raí Soares, Negra Luz, Nájila Oliveira, Roberta Renoir, Rosângela Nascimento, Rui Nascimento. Sângela, Sandra Remígio. exatamente, Solange. Então, muitos e muitos, né? Negras, pretas, pretas escritoras, negros escritores poderosos aqui. Por favor, querida. E agora aproveitar, pedir licença para você teve a sua leitura, você tomou um pouco d'água, e eu já começar com esse novo momento nosso, né? Essa novo espaço que a gente tem, né? Que é o griot, tá certo, Giovana? Vou pedir licença para você, querida. Toda. Então vamos lá. Lembrando, pedindo a todas e todos, assim, assine o canal, por favor, né? Façam seus comentários, façam suas perguntas, né? Dividam, né? Dividam com a gente todas as questões que é importante para a gente poder fazer. E aí, nesse momento, nesse primeiro momento, né? Nesse griot, né? Vamos falar de Alta de Souza, Alta Henriqueta de Souza. Ela nasceu na Macabia, Macabia, 12 de setembro, e morreu em Natal, 7 de fevereiro de 9001, né, no século passado. Foi uma poetisa brasileira que aí a classificações, aquela que classificações meio furadas, muito furadas, que eu e Giovanni, muitos que estudamos letras tivemos, ela faz parte da segunda geração romântica, outra romântica, byroniana ou do mal do século, né? Mas ela é uma escritora negra, e é interessante. Filha de Eloy de Souza e Henriqueta Rodrigues, irmã de políticos rio-grandenses muito poderosos. Ela ficou órfã, né, da mãe por tuberculose, né, quando a Alta tinha 9 anos, né, e durante a infância foi criada pela avó materna, teve todos os estudos, foi matriculada no Colégio Vicente de Paula, dirigido por freiras, né? Trabalhou, estudou 12 anos, vivenciou outra tragédia, um irmão dela faleceu. E a partir dos 18 anos, ela começou a colaborar com várias revistas, livros e revistas importantes, assim, em todas as partes, né? Ela começou com 18 anos, a revista Oasis, né? Com a imprensa, né? De Recife também.
Alguns poemas dela foram publicados nos jornais do Rio de Janeiro e, quando ela estava com 18 anos, 19, ela começou a escrever num jornal chamado Tribuna de Natal. De 1999 a 1900, assinou seus poemas com o pseudônimo de Hilda de Salúcio ou Hilário das Neves. Uma prática comum na época, né, de diversificar. Foi publicado em vários jornais. E a primeira publicação do livro dela, onde ela tem a reunião de vários poemas dela, é O Horto, foi publicado no Rio de Janeiro em 1900, né? E teve o prefácio do Olavo Bilac, e se esgotou em poucos meses. Teve outras publicações, né? Principalmente pós-morte dela. Muitos poemas dela foram musicados, tanto é que nós temos poucas fotos dela, muitos poemas foram musicados por artistas regionais, essa história toda. E como todas e todos nós, teve frustrações amorosas, né? Como nós todos tivemos, mas que isso marca a poesia dela, mas como marca a vida dela. Morreu nós, em 7 de setembro, a 1h11 de Natal, em decorrência também de tuberculose. Foi sepultada por lá. Em 1933, a Academia Norte-Rio-Grandense de Letras dedicou a poltrona número 20 como reconhecimento à sua obra. Alta de Souza é muito importante. E volto a pedir a todos e todas, deixem seus comentários. É importante esses comentários, essa sua fala, toda essa história toda. E aí vamos voltar a conversar com Giovana. Bem-vinda, Giovana. Conte mais para a gente. Bom, eu estou com as antologias aqui, né? E aí, só lembrar que nós tivemos o Mulher do Ler 3, nós estamos caminhando já para o 4, coletivo bem potente, e foi essa obra aqui, nós trabalhamos, assim, ela é uma obra de forma muito específica, que nós trabalhamos com o relato de mulheres negras semi-analfabetas, e o processo, né, de produção foi ouvir essas mulheres e transcrever. Então, assim, eu tive a honra de transcrever a minha mãe, né, de escrever a fala da minha mãe. Foi um chororô, o lançamento foi choro. E esse ano nós tivemos o lançamento do Livro das Marias, que eu tive a honra também de ser convidada pela Giovânia P. E eu já tinha participado de uma outra organização dela, que é As Pretas Também Amam. Eu participei. Eu falo para gente, essas mulheres assim, né? Como é que acreditam, né? Elas acreditam na gente e nos publicam, E, né? E tem nas uma mídias. produção instigadora, Giovana, né, e outras, né? Muito, Elisandra muito. aqui, lembrar de Esmeralda Ribeiro com Cadernos Negros. Tem-se uma produção forte, potente, que instiga, que aquilomba, que E veio aqui, para incomodar, né? Para né, não incomodar. vai incomodar, é Sim. muito instiga. Parabéns. Também teve essa daqui, que é o Voz da Favela, né? Da Arte da Palavra, que foi organizada pelo Milton Nogueira. Foi muito honrada de... Quando eu vi o edital Voz da Favela, eu trabalho numa comunidade, uma das maiores comunidades do Rio de Janeiro, né? Então, assim, os meus alunos são, né, provenientes, são dessa comunidade. Então, eu me senti, né, assim, com essa, né, autonomia para poder escrever e também ter o aceite. E esse último que chegou semana passada, e um brinde à literatura feminina, eu fiquei encantado, era trazer a leitura sobre mulheres escritoras do mundo inteiro, né? Contemporâneas, né? Dos outros séculos, e eu escolhi quem? Quem que eu escolhi? Conceição Quem? Evaristo. Conceição Evaristo. Escolhi. Então, assim, essa petulância minha, hoje eu até comentei isso. Eu sou um pouco abusada, então assim, eu me lanço mesmo. Né? Você simplesmente vai. O não você já tem. Né? Isso eu penso assim. Então eu falo, ó, Giovana está até aqui porque eu sou abusada. Abusada, me fiz abusada, né? Me fiz assim. Então eu vou. O não eu já tenho, então vamos lá. Eu me lanço mesmo. E aí o texto foi aceito também, e eu fiz assim, uma homenagem mesmo à Conceição, muito simples, mas eu gostaria de ler.
Por Eu não sei se favor, a gente está por favor. encerrando já. Não, não, Você ainda tem não? tempo. Não. Ah, então vamos lá. Foi um texto simples, mas assim, eu sentei porque eu sou assim, né? Eu demoro, procrastino um pouco, eu demoro, eu leio o edital, e aí a vida, né? São muitas atividades, muitas demandas, né? Sou mãe solo, então, assim, a demanda é muito grande, são 3 escolas, moradora aqui de Queimados, então, assim, é transporte público, então, assim, eu acabo demorando um pouco para sentar e escrever. É um tempo isso. E quando eu vi esse edital, pensei na Conceição Evaristo e falei, gente, tem que escrever alguma coisa. E vamos lá, sento e escrevo. Então, assim, é muito no fluxo né, da, das emoções, né, do sentimento. E aí ficou assim, escrevendo entre vivências, Giovana Fernandes. Belos horizontes te trouxeram. Pegar aqui o óculos, né, que é o tempo está passando, né, a gente precisa um pouco dele. Belos horizontes te trouxeram. Minas Gerais, berço de luzeiros, de não simples Marias, bons frutos concebidos, sim, uma conceição, de sobrenome Evaristo. Vida repleta de idas e vindas, entrelaçada de dores, amores. Entre a família de sangue e coração, a menina lavadeira cresceu e as letras conheceu. Mudanças na mente da jovem favelada, de alma enriquecida e olhos curiosos. A literatura salva. Nas vielas da favela, entre os serviços domésticos, e a pequena Maria, mudando seu rumo, frente ao futuro certo, ainda incerto, escrevendo o viver, se orgulhava de brasileira ser. O tempo passou e com ele velhas histórias, novos começos. Cidade grande, trabalho, estudos, doutora. Escrevendo as vivências dos marginalizados, dos negros e pobres, das famílias migrantes, das mulheres. Conceição Evaristo, escritora, mulher preta, livros que jorram suor, desejo e força. Vozes mulheres, vozes mulheres. O texto que deu início ao nosso programa de hoje. Espetacular, poema maravilhoso. Vozes mulheres que dos olhos brotam águas de dor e esperança. Em suas linhas, as escrevivências. Nas memórias, as desigualdades. Experiências de opressão, da vida marginal. Sociais. Valorização do afeto. Memória ancestral. Não sei se um dia ela vai chegar a ouvir essa homenagem, essa simples homenagem, porque Israel espera, né, que ela receba com carinho essas minhas letras. Com certeza, a, ouvirá e a ver, né? Querida, vou continuar, né? Vamos continuar a fazer. Vou pedir de novo uma licença para você. Ainda não terminamos, ainda temos mais alguns espaços, mas vou pedir uma licença para você. Enquanto isso, pedir para todas e todos, assine o canal, deixe suas perguntas, deixe seus comentários, né? Falem sobre esses textos, sobre essa nossa fala. Vamos lá, por favor. E aí, vamos lá, né? Estamos entrando, né? Estamos nesse momento agora no nosso Estante Preta, que é um momento importante dessa nossa fala, onde a gente vai falar, já fizemos um pouco, né, do Flores de Baobá. E esse próximo Estante Preta é Oni Palô, Águas Silenciosas. A pergunta milenar foi respondida. Existe vida além da Terra? Existe vida além da Terra? Essa descoberta custou a liberdade humana de novos colonizadores estrangeiros moldaram a atmosfera à sua vontade, reorganizando a geografia mundial e dando vida aos sensoriais. Otton e Kefera, fruto dessa mutação, lideram a resistência a uma batalha não só nesse tempo, mas em incontáveis épocas e multiversos. O expressionismo afro-surreal, atrelado ao futurismo quântico africano, dão vida a essa obra de Will Braga e Douglas Revieri.
né? É importante isso. Águas silenciosas. Uma outra sugestão nessa nossa estante preta é Luz na Caixa d'Água, de Marcelo Moutinho. Na sinopse é: Lua na Caixa d'Água nos conta história de pai e filha, exalta o samba e o saber das ruas, e lembra personagens como Dona Ivone Lara, Tia Maria do Jongo, dedicada a Aldir Blanc. O tema do texto, que dá título, é uma obra também de um dos tributos ao grande mestre das crônicas, Paulo Mendes Campos, além de Rubem Braga e Clarice Lispector. No conto, no texto, como um adulto que não se adulterou, Moutinho escreve na encruzilhada em que o escritor encontra o menino de Madureira para que um conte ao outro nas assombradas horas em que já não há mais um tempo linear, sobre aquilo que, de tão grande, só porque é exprimível na miudeza de seus discernimentos da vida. Lua na Caixa d'Água, crônicas, olhares e contos, né? De Marcelo Moutinho, jornalista, escritor, né? De várias obras importantes. E, por fim, Munguzá, de Tatiane da Silva Santos. A história é Toinho, uma menina curiosa, sempre queria saber das coisas, como é um doce feito de palavras. Quis saber o que era e descobriu Munguzá, que também é canjica, doce ou salgada. Mas ela queria saber mais e procurou a professora, que logo começou a explicar para os alunos. Nossa língua tem muitas palavras de origem africana, marimbondo, caçula, quitanda. Essa história tem cheiro de afeto, tem cor de imaginação e tem gosto de África. Mungunzá, de Tatiana Silva Santos. E renovo aquele pedido: assinem, por favor, assinem o canal, né? Conversem, né? Discutam, deixem seus comentários. E vamos voltar a conversar, né, com Giovana. Venha, Giovana, por favor. Continue, por favor, querida. Aquele que texto maravilhoso, que livro lindo, né, da Tatiana, né? Muguzá. Muito, Gente, muito, levar esse texto para a sala de aula, né? Os nossos alunos precisam, né? muito. Precisam E, ouvir. e o que é interessante, né, nessas escolhas, né, que nós tivemos agora do estante é aquilo que a gente estava conversando fora, dessa nossa literatura de autoria negra, que ela fala desse nosso presente, que ela fala do presente, ela fala desse futuro, né? Fazemos esse futurismo dessa questão toda, né? E falamos, né, do presente, falamos desse passado, né, de relembrar dessas palavras, né? Desse, desse domar a língua e até transformar a língua, né? Por quê? Você melhor do que eu pode responder e confirmar. O português do Brasil, ele é assim por causa do nosso sequestro negro, por causa do nosso sequestro, porque o português do Portugal não tem tanta influência, né? Lá eles sequestraram menos para lá, mas aqui nós tivemos muito mais, fomos mais, né? Tivemos esses outros sequestros e transformamos a língua, né? E a presença, né, de África na língua, seja nos edifícios da cidade, foram construídos pelos africanizados, né, pelos colonizados, e pelos de África, né, é, pelos nossos ancestrais, né, é muito importante fazer com que eles percebam isso, Sim, que os alunos vejam isso, porque está no nosso dia a dia. Então, assim, você sabia que essa palavra que você fala, imediato, que nós usamos, você sabia que construiu aquilo ali foram os africanos? Então, assim, é, é muito vivo, né? Se você trabalhar com isso, como a gente estava conversando no início, a importância de conhecer a sua história, né? É o que se peca muito, né? Hoje, muitos não conhecem a sua história, então acaba sendo levado por essa questão do racismo estrutural mesmo, então acaba banalizando algumas coisas que é o racismo em si forte, muito latente na nossa sociedade. É, o próprio falar, não, porque eu sou professora, isso não tem nada a ver. Eu ouço várias vezes, não, professora. Aí eu levo eles a pensar, pensa um pouquinho, pensa no que você falou, né?
Pensa nessa frase, para pensar e levá-los a refletir. Né? Então, enquanto língua portuguesa, trabalhar essas questões e dialogar a vida e pegar esses textos, falar um pouco dessas memórias, né, do passado e fazer com que eles formulem esse presente deles, né, tenham essa nova consciência, né, essa metanoia mesmo, essa mudança mesmo de mente e constituir aí esse novo futuro para eles, né, esse novo pensamento de futuro, porque é o trabalho de formiguinha, como a gente conversou lá, logo no início, mas que vai dar certo, que está dando certo, Não, com né? certeza, com Está dando certo. certeza. Eu falo muito com eles, eu falo, gente, se vocês têm uma professora negra aqui, mulher, né? A gente trabalha nessa questão de é uma mulher que está sentada aqui falando com vocês. É porque teve todo um trabalho, né? Todo um trabalho foi feito, muita luta, muito suor, muita lágrima, muita resistência, Uhum. né? E E é muito muita importante. gente, Giovana, só desculpe, mas e muita gente que veio atrás, porque é uma questão para lembrar e prestar atenção assim. E esse esse nosso trabalho de contar dos nossos antepassados não é só e deixar bem escuro para todas e todos que não é aonde veio os Camilos. Querido, por exemplo, Camilo, com certeza, o meu sobrenome Camilo veio de alguém que tinha escravizado o primeiro liberto, ou alguém que foi libertado e era chamado João de quem? João do Camilo. Por isso eu estou com esse sobrenome e muitos sobrenomes nossos têm. Então, seguir essa nossa linhagem só pelo nome, a gente para numa fazenda em Minas, fazendo na Bahia, fazendo não sei lá onde. E aí o que você começa a resgatar é essas Áfricas. E aí a gente percebe que nem nós todos viemos das Áfricas ou daquele continente africano, mas de Áfricas diferentes, de histórias diferentes. Então a gente vai começar a perceber que você se transforma em negro, você, né, você se conquista negro e se percebe que esse negro é de camadas. E aí você tem o baobá um exemplo, o baobá de concreto de várias negras e negros que escrevem e as camadas e as formas. E é onde eu me emociono, né? Onde eu me reconheço por ter vivido, onde me reconheço porque ter quase vivido, onde me reconheço porque meu primo quase viveu a história toda, ou porque alguém conheceu ou a gente teve. E aí você se reconhece como negro e reconhece outros negros que não são Outro, negros como você. E isso é muito interessante disso. Né, eu não vou atrás da minha família Camilo, de onde a gente estava. Né? Não tem como. Chego barro em Minas, ou barro, né, algum, né, algum porto da Bahia, ou de São Paulo, do Rio de Janeiro. Mas aí eu vou para mais longe. te cortando, um dos trabalhos que eu gosto de desenvolver, né, enquanto clube de leitura, é fazer com que o aluno ele resgate isso, né? Essa árvore genealógica, para pensar o teu sobrenome, né? O teu sobrenome ele é europeu, né? Ou ele é africano? Já parou para pensar? Porque ele não tem essa questão de identidade, né? O aluno ele não tem, né? Então, assim, mas professora, né, isso que a gente ouviu, quantas vezes eu ouvi, eu sou descendente de escravo. Não, não, isso não é. Homens e mulheres que foram escravizados, né? E que não baixaram a guarda, né? E que lutaram muito, né? Seja o indígena, né? Então, assim, fazer com que essa criança ressignifique toda uma história que lhe foi contada e aí a partir da sua casa ali, dos seus pais, né, da sua árvore, muitos não têm essa conexão ou lhe falta, né, algum responsável, mas mesmo assim é importante. Muitas crianças, né, adolescentes, eles nem se reconhecem enquanto negros, não se veem, porque não são retidos, por exemplo. Né? Né? Porque Não, também Porque ser negro não é legal, né? Você não está na crista da onda, né? Entrega a idade, mas tudo bem. Você não é na crista da onda. Ser negro, você está lá depois, né, daquela história toda, imagina. E aí, homem negro. Ainda tem aquela coisa, né? Marrom, gostosão, nossa, tá lá, lá. E a mulher negra que está ali, tá.
Então, a visão da mulher negra, né, da mulata, Nossa, gostosa, né, o que a grande, né, Djamila Ribeiro vai falar nessa questão da sexualização, né, de ver a mulher negra só para essa questão do sexo, é falar isso para as moças, falar isso para não, você é bonita, mas você não tem que ser vista apenas como aquele objeto sexual, sim, sim. né? Então, é pensar, é levar esses textos, né? Eu levo e mostro para elas, e o pequeno manual antirracista, e Chimamanda, e vou levando, né? E vou E, mostrando, chega aqui, ó, chega aqui, vamos conversar sobre isso, né? E é muito importante, e aquele trabalho de formiguinha e constante, né? Porque vai ter um dia que ele vai falar, ah, eu sou negra, aí depois ele vai, não, eu sou morena, eu sou, sabe? E eu falo, não, gente, olha só, nós somos maioria negra, sim, né? Pardo, né? Então, porque você vai ver ali o pardo, né? Não, porque eu sou parda, professora. Na minha sexta fala pardo, então você é negra. Você é negra. Tá? Eu sou negra, né? O nosso amigo ele é mais retinto, esse aqui é um pouco menos, mas somos com negros. certeza. E isso é interessante porque você tem, né? O conquistar negro é difícil, o se manter negro é mais difícil, né? Morrer negro e morrer negro também, porque você pode ser um defunto só, né? Essa história toda. E mostrar e a realidade deles. Você fala assim, gente, a maioria dos nossos meninos negros estão morrendo. E na Sim, Baixada o número é enorme. Então, assim, para você. Eu já entro na minha sala de aula falando, olha, nós somos maioria. Não, negro, todos aqui somos negros. Tá? Então, assim, aí eu vejo um olhando para o outro assim, porque. Então, você é negro. Tá? Porque se você chegar na Europa, você é um latino, você não é branco. E são discussões aparentemente difíceis, mas que é preciso ser conversado, é preciso, necessário, só necessário, 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 necessário. preciso, necessário, e assim, eu fico empolgada para cada início de ano, né? Então, assim, eu fico empolgada, já faço planejamento, e aí já penso nos filmes, e agora que bom que nós temos representatividade nos filmes, agora nos livros, precisamos de mais protagonistas negros, seja nos infantis, no infanto-juvenis, e como eles dizem, bora, bora, bora. Bora, Né? bora, Vamos, bora, bora. bora, Para, bora. e aí eu já faço planejamento, já pensado nisso, porque Consciência Negra não é só lá em novembro, a gente começa agora. Por Né? favor. 10.639 precisa ser trabalhada a Todo partir ano, de fevereiro, todo ano. todo ano, a partir de fevereiro, né, gente? Por Uh, favor. uh. Né? Mas é torcer para se ter uma boa gestão que vai abrir, que vai te dar espaço, porque o professor, ele também, né, a gente ouve relatos, né, de amigos professores que foram brecados, né? Sim. Foram brecados porque trabalhou determinado livro, e como é que pode? E o racismo, né, o preconceito racial, ele é tão latente e às vezes sutil, e aí as professoras negras, que eu tenho várias amigas negras potentes, escritoras, educadoras maravilhosas, professoras maravilhosas, trazem livros com essa temática para trabalhar, e muitas são rodadas, ou muitas que elaboram projetos, mas que muitas das vezes a diretora não vai permitir, ou vai se engrandecer muitas vezes em cima do trabalho do outro. Isso acontece muito na educação, num local onde não era para acontecer. Eu estou É, aqui expondo, né, o meu pessoal, né? Mas todos não acontece, sabemos, infelizmente, todos, né, infelizmente. sabemos desses Infelizmente, enquadres. é muito triste, é muito triste. Então, assim, a nossa, as nossas dororidades, né, na roda de conversa, muitas vezes é isso aí. É Olha, eu quero isso. trabalhar o livro tal, mas a direção não está querendo muito, né? Ou estereotipar, vai estereotipar o índio, o negro, né? Deixar assim bem caricato, né? E é muito complicado, gente. É Nossa caminhar, Senhora. sabe? Ter fé, né? Como eu falo, eu sou uma mulher de fé. Você ter fé que as coisas vão caminhar e vai dar tudo certo. E Com já está dando certeza. certo. Já estão dando certo. Pedir licença para o nosso último intervalo, né, para poder Sim. também falar, né, de sugestões que a gente tem no canal, de boas conversas também que a gente teve.
E principalmente nós tivemos com a mineira, né, lá de Minas Gerais, Lara de Paula, que faz também essa arqueologia literária, dessa busca de toda essa história toda, tem a ver com esse trabalho, com essa formação da Giovana. Então vamos lá, leiam, está aqui nos cards, né? Vamos lá, deixe seus comentários aqui e ali. Renovo o pedido. Assinem o canal. É importante que todas e todos assinem o canal, para que mais gente vá, para que mais gente veja. Deixe seus comentários, porque os comentários é importante, porque daí no YouTube eles vão conseguir colocar essa informação num grau de destaque para as pessoas verem e procurarem. E também numa folga divulgue. Menor escurecimento nós tivemos e teremos. Tivemos várias negras e negros poderosos falando de literatura, papos. Todos foram muito bons. Todos foram de aprendizados. Certo? Vamos lá? Querida, estamos aqui no final. Quero suas despedidas, quero agradecer sua despedida e um texto seu de despedida, por favor, querida. Mas eu quero Eu não agradecer estou... muito sua gentileza. Eu que agradeço, estou muito feliz, agora um pouco mais calma, mais ou menos. É, a tensão Giovana aqui, estava nervosa porque ela não sabia como que era, que ia, essa coisa. E é isso, né? Notas é isso, é uma conversa. Vai, Giovana, quero mais que você fale. Até peço desculpas das vezes que eu interrompi, assim, porque anima, né? A gente fica anima na conversa. aprendemos, eu sou assim, uma eterna aprendiz, e eu tenho essa alegria de poder aprender com os meus velhos. Então, assim, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço por toda a sua fala. Obrigada mesmo. E eu cheguei a comentar, porque eu gosto muito desse texto da querida Sandra Remígio, né? Eu vejo meus alunos e eu leio com eles, e eu gostaria de ler, antes de ler o meu, para Por favor, encerrar, por esse favor. texto da Sandra, que está lá no Baubás, que é o Não Me Sonharam. Né? Uma criança me perguntou, ah, você, quando era criança, sonhava em ser escritora? Eu rapidamente respondi com grande pesar, não. Fiquei reflexiva por um longo tempo e pensei sobre não sonhar em ser escritora. Mas a verdade é que não me sonharam. Não me sonharam escritora, não me sonharam gente, não me sonharam inteligente, não me sonharam criança, não me sonharam para ter esperança, não me sonharam cientista, não me sonharam artista. Aprender a sonhar é resistência. Aprender a sonhar é liberdade. Aprender a sonhar é luta. Não me sonharam, mas hoje levo o sonho aos meus pais, para que sonhem em seus lares, para que carreguem em suas bagagens os sonhos que nos roubaram. Não me sonharam Conceição Evaristo e Marcelino. Não me sonharam Lélia Gonzalez e Riane Leão. Não me sonharam Carolina Maria de Jesus, Luísa Maim. Não me sonharam Antonieta de Barros, Maria Firmina. Não me sonharam Esperança Garcia, Teresa de Benguela. Não nos sonharam. E ela termina assim, não nos sonharam. Potente, né? Maravilhoso. Muito, muito mesmo, muito Agora mesmo. vocês vão sonhar, vão sonhar. Vão sonhar e vão realizar. Se sonhe e realize, porque a gente está sonhando e está realizando. Tá? Eu estou realizando agora um sonho que eu não sonhei, né? Um sonho antes não sonhado. Mas Mas, isso provoca novos sonhos, né, querida? sim, Isso sim, provoca novos sonhos, assim, novas coisas, sabe? Novas editoras negras publicando tudo isso que a gente precisa, com né? certeza. Com certeza. Editoras entrando nas escolas, né? Os livros entrando nas escolas de todas as editoras, não só aquelas grandes, não aquelas que têm os conchavos, né?
que, né, quem quiser escrever possa, quem quiser escrever publique, porque aí vai ser lido, né? Aí vai ter essa história toda, mas que tenham essa condição de publicar, de contar suas histórias. Porque público tem, né? Público tem, Sim, então, e que precisam ouvir essa história. Precisam precisam, conhecer mais. precisam, Precisam precisam, conhecer, só precisam. Né? precisam Precisam mesmo. muito, muito, tá bom? Muito. Bom, e o seu Ah, texto? o meu texto. É, Como eu já está comecei a escrever, agradecendo, já está indo embora. já estou indo embora. Eu estou indo embora. Eu vou ler esse aqui, como eu disse, que era uma mulher de fé, e a temática desse um texto belíssimo da Organização da Giovanni. E você vai ver aqui várias mulheres falando sobre mulheres, né? A representação, né, do feminino, né? É o feminino vestido de fé. Então, assim, o feminino, é como é visto a fé, né? É representado por mulheres. E aí eu escolhi Maria, né? Eu comecei me dizendo que era cristã, e aí eu tenho a Maria como essa figura, né, emblemática, essa mulher forte, essa mulher poderosa, né, como os alunos falam, muito brava, brava demais, brava, muito brava. E aí eu vou fechar com esse texto, que também eu escrevi com muito carinho, né, foi aquela coisa também do repente, de sentar e escrever, pensei logo, logo me veio Maria, e eu começo assim, bem-aventurada. Maria mãe, mãe escolhida, escolhida pelo eterno, eterno nome teria. Salve Maria, menina forte, humilde coração. Eis-me aqui, ela disse, com responsabilidade e singela devoção. Carregou no ventre o amor incondicional. Mostrou para toda a gente sua função fundamental. Ser mãe de todos, mostrando seu valor. Entre tantos percalços, bem-aventurada se tornou. Com seu filho Jesus, até o fim ela caminhou, acompanhou ao Calvário, o viu em morte de cruz, presenciou o ressurgir, ela tinha tal convicção, guardava em silêncio tal verdade no coração. Maria Mãe, Mãe escolhida, eterna pelo, escolhida pelo eterno, eterno nome teria. Salve Maria, menina forte, humilde coração. Eis-me aqui, ela disse, com responsabilidade, singela devoção. E assim eu encerro a minha participação, agradecendo Agradeço. mais uma vez. Muito obrigada, Obrigado, querida. Obrigado. Desejado. Abrilhantou. Abrilhantou. Agradeço a todas e todos. Lembrar que esse programa nós estamos dando. Eu estou oferecendo para minha filha, Beatriz Matos Camilo, que está assistindo, a Nilza, a Beijo, Nilva, a beijo, Romeu Cristo, Evaristo. Pai, que você tem. Opa! Muito obrigado. Até, querida. Tchau. Obrigado. Tchau. Até um abraço. Obrigada. Tchau.